O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Graças a Deus. Graças te damos, ó Pai querido e amado, pelo dia de hoje, pela vida que o Senhor nos dá, pelas forças que o Senhor nos renova, para que possamos enfrentar o dia de hoje e vencê-lo. Graças te dou pelo teu Espírito, que nunca se afasta da gente. Graças te dou, meu Senhor, porque a qualquer instante, a qualquer momento da nossa vida, que a gente pelo menos lembre do teu nome, já é suficiente para o Senhor vir ao encontro da nossa necessidade. Meu Pai amado e querido, venha ao encontro dessa pessoa que me ouve, onde quer que ela esteja, no campo, na cidade, num hospital, numa clínica, num presídio, num sanatório, num barraco ou num castelo. Não importa, é ser humano. O que importa é que ele é alma. E é isso que o Senhor está de olho na alma de cada um de nós. Venha, meu Pai, ao encontro do aflito, do ferido, do cansado, do sobrecarregado. Venha ao encontro dessa pessoa que, usada pelo mal, tem feito o mal a outras pessoas. Venha ao encontro dessa criatura que se encontra perdida, vagando por aí. Venha, meu Pai, venha ao encontro dessa criatura que está doente, enferma, e não sabe mais o que fazer. Já não há mais remédio, medicina, tratamento que possa atender a sua necessidade. Então, nós apelamos, nós unimos a nossa fé e apelamos para ti, meu Senhor. Estende a tua mão poderosa através dessa transmissão, que venha a ser transmitido a saúde física e a espiritual. Porque é no nome poderoso, glorioso, grandioso do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho e o nosso Senhor. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Nós estávamos falando ontem a respeito dos sofridos. Sofrem 24 horas por dia. 24 horas por dia. Não importa o local onde ela está sofrendo. Sofre em casa, no trabalho, na rua, nas festas, em qualquer circunstância ela está vivendo debaixo do sofrimento e da dor. E é óbvio, está escrito que não há maldição sem causa, que significa dizer, não há mal sem uma raiz, sem uma causa. Então, quando uma pessoa vive no sofrimento, é que tem alguma coisa errada com ela. É claro que nós todos estamos sujeitos a tribulações, a problemas, às dificuldades. Todos nós temos que lutar pela vida, não é verdade? Todos têm que lutar pela vida. A criança, enquanto criança, os pais, os responsáveis, lutam pela sua vida, para a sua sobrevivência. Mas quando ela se torna adulta, ela tem que se virar sozinha, ela tem que lutar sozinha pela vida dela.
Ora, minha amiga e meu amigo, mas quando o sofrimento é permanente, é constante, então é porque existe uma maldição, existe um mal constante, uma raiz que está alimentando esse mal na vida dela. A Bíblia fala que se a raiz é boa, também os ramos serão bons. E fala que a raiz de todos os males é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, melhor dizendo. A gente tem que entender bem isso. O dinheiro não é mau. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo, um cruel senhor. Então, quando a pessoa deposita o seu amor ao dinheiro, no dinheiro, então ela tem ali dentro de si uma raiz que vai crescendo a cada momento, que é a raiz de todos os males, todos os males, não é de um mal ou outro, não, é de todos os males. E é óbvio, quem é sábio, quem é inteligente, sabendo disso, vai, obviamente, evitá-lo. Por quê? Porque tem consciência de que os males, todos os males, raiz de todos os males dentro de si, imagine uma pessoa carregando dentro de si a raiz de um mal. Você vê, por exemplo, uma pessoa tem um câncer. Então os médicos fazem das tripas coração para eliminar a raiz desse câncer. E queima de um lado, aí ele nasce de outro. Queima do outro, nasce outro. Chega um momento que a medicina fica impotente para combater essa raiz desgraçada que se chama câncer. Minha amiga, meu amigo, preste atenção. Pior do que a raiz de um câncer é a raiz de todos os males. Todos os males. Porque aí não diz respeito apenas à raiz de um tumor maligno, de uma doença, de uma enfermidade, mas se trata de uma raiz de enfermidades, uma raiz de vida familiar infeliz, uma raiz de vida econômica infeliz, uma raiz de vida sentimental infeliz. Quer dizer, em todas as áreas, a pessoa vai mal. A pessoa vai mal. E a única forma de vencer esse mal é removendo essa raiz. Mas como que eu vou fazer para remover essa raiz? Você tem que saber o seguinte, que a raiz de todos os males é espiritual. Esse amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. E para que a gente possa neutralizar essa raiz, cancelar essa raiz, é tirar o coração do dinheiro. É tirar o coração do dinheiro. É colocar o coração na pessoa do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é a pessoa, é o guia daqueles que têm em Jesus o Senhor, o primeiro em suas vidas. Primeiro em suas vidas. Ora, se Ele é o primeiro em nossas vidas, então nós temos a raiz do bem, a raiz do bom, a raiz boa, que a Bíblia fala. Se a raiz é santa, então os ramos também serão santos. Quer dizer, se a raiz é boa, então tudo vai bem. Tudo vai bem, porque a raiz é boa. Quando nós neutralizamos a raiz do mal, nós estamos investindo na raiz do bem. E a raiz do bem é a fé viva no Deus vivo. É o desenvolvimento da fé espiritual, da fé, melhor dizendo, sobrenatural, a fé inteligente,
quando nós praticamos, obedecemos a palavra de Deus. Por exemplo, aqui para nós, você que está me ouvindo, você é uma pessoa que tem uma certa idade, você é um adulto, uma pessoa adulta, e você se lembra quando seu pai ou sua mãe lhe deu algum ensinamento, algum conselho, você se lembra? E você colocou em prática aquele conselho? Você se lembra disso quando você era pequenininho? E seu pai e sua mãe disseram, olha, não faça isso, não faça aquilo. E meu filho, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E você observou aquele conselho e você evitou muitos males. Você se lembra disso? É claro que se lembra. A gente nunca se esquece quando a gente aprende quando é criança, não é verdade? Então, a mesma coisa se trata da fé inteligente. A fé inteligente é a pessoa que ouve os conselhos de Deus, porque os conselhos dos pais podem ser úteis, mas também podem ser maus, não é verdade? Mas o conselho de Deus é sábio, é para a vida, é para você viver intensamente a vida. Jesus disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. Essa é uma promessa de Deus para você, para mim, para todos os que creem. Então, quando nós colocamos a nossa fé nessa palavra, que quer dizer, quando nós praticamos essa palavra, quando nós obedecemos essa palavra, nós estamos agindo a fé. Nós estamos agindo a fé que funciona, que traz benefícios. Quer dizer, nós não estamos praticando uma religião. Quando nós colocamos a nossa fé na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, quando nós executamos a palavra de Deus, nós estamos usando da fé inteligente, da fé sobrenatural. Porque sabemos que com a obediência à palavra de Deus, nós estamos lançando a boa semente, que vai, obviamente, gerar a boa raiz, que obviamente vai gerar os bons frutos. Agora, por outro lado, se a gente desobedece essa palavra, se a gente dá pouca importância para ela, então nós estaremos lançando a raiz do mal, porque quando você não ouve a palavra de Deus, quando a gente não ouve a palavra de Deus, a gente ouve a palavra desse mundo, a palavra de pessoas que não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com Deus. Obviamente, nós iremos colher os frutos dessa fé na palavra humana e, obviamente, vai haver aquela raiz dos males, de todos os males, Porque você sabe, o pai e a mãe normalmente investem forte na educação dos seus filhos e querem que ele tenha uma formação acadêmica, querem que ele seja o melhor na escola, porque isso vai garantir um futuro brilhante, um sucesso na sua carreira. Só que o sucesso na carreira não garante o sucesso familiar, não garante o sucesso físico, de saúde. É ou não é? Você verifica quantas pessoas aí têm rios de dinheiro. Se começar a gastar o dinheiro que tem, nem os seus netos vão conseguir gastar tudo, porque é muito dinheiro. No entanto, são pessoas infelizes, são pessoas vazias, são pessoas sofridas, como é aquela que eu falei inicialmente, pessoas que vivem de sofrimento em sofrimento. Por quê? Porque o sucesso econômico não garante o sucesso
espiritual, o sucesso sentimental, o sucesso familiar. Minha amiga, meu amigo, quando nós tratamos do exercício da fé, nós não estamos tratando da prática religiosa, de uma prática religiosa. Nós estamos tratando de vida. E vida eterna, que, aliás, é o que o apóstolo Paulo ensina. Dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Quer dizer, nós, se formos sábios, vamos investir nessa fé que vai nos garantir a vida eterna. Veja só o testemunho que nós vamos colocar agora. Preste bastante atenção, você vai observar como a voz da fé induz, leva, conduz, faz a pessoa não temer coisa alguma, porque ela sabe, está convicta de que é Deus que está falando com ela. Vamos ouvir. Eu me chamo Lucélia Hoffman, eu tenho 53 anos. Na minha vida, antes de vir para a Igreja Universal, eu era muito nervosa, muito triste pela vida que a gente acabou tendo. Nós perdemos tudo que havíamos conseguido em 16 anos. Trabalhamos muito para chegar no ponto que nós chegamos, de repente, em prazo de 8 meses, 1 ano, perdemos tudo. Nós chegamos através de um convite que foi feito ao meu esposo. A irmã dele, na época, era uma de nossas credoras, né? A gente devia a ela também. Ela falou: olha, eu sabendo um pouco da história de vocês, eu acho que seria interessante vocês irem na Igreja Universal. E a gente foi. Eu me lembro, foi numa terça-feira. Então, quando eu entrei, como era numa terça-feira, o pastor, na época, estava falando de cura. E eu tinha uma dor de cabeça que era crônica. Meu esposo tinha que segurar a minha cabeça de noite para dormir, porque eu não conseguia dormir. Era uma dor absurda e ninguém descobriu o que era, ninguém. Era uma sensação horrível. Eu fiz vários exames, testes, uma bateria deles e nada resolvia. Então, quando eu cheguei, eu olhei aquele homem no altar, eu falei: se ele for de Deus, agora Deus vai ter que provar que ele é de Deus para mim. Eu vou ter que sair daqui curada, sem essa dor de cabeça. E acabou aquela reunião, fomos embora. Passaram-se 7 dias, eu não tive dor de cabeça mais, nunca mais na minha vida. A gente já estava envolvido, né, indo à igreja, participando das reuniões, indo todas as quartas, todos os domingos, e a sede era tanta de não só resolver o problema externo, mas resolver o problema interno. E eu queria mudar aquilo. Eu falei: eu preciso ser uma nova criatura, uma nova pessoa. E somente o Espírito Santo podia fazer isso. Eu fui convidada na época, por conta de eu ser da evangelização, a ir num grupo que estava indo para uma cidade pertinho da nossa, numa concentração. Ali eu fui batizada com o Espírito Santo, ali eu recebi o Espírito Santo. Eu orei muito, pedi muito, supliquei muito a Deus e através do Espírito Santo, depois de ter recebido o Espírito Santo, tudo mudou. Tudo se fez novo e diferente, tudo. Absolutamente tudo. Tanto é que pessoas que me conheciam na minha cidade, encontravam comigo na rua, conversando comigo, diziam: o que aconteceu com você? Você não falou um nome feio. Ai, aquilo para mim foi um regozijo da alma, porque eu queria muito agradar a Deus
e ser diferente. E depois do Espírito Santo, eu fui diferente. Eu tive frutos do Espírito Santo, eu tive mansidão, coisa que eu não tinha. Eu era nervosa, muito, extremamente nervosa, impaciente. Deus controlou tudo isso através do Espírito Santo. Na verdade, eu costumo falar uma frase que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ter e ser, eu devo ao Espírito Santo. Porque Ele foi o único que me deu tudo que eu tenho hoje, tudo. E tudo eu dou a Ele, porque Ele é o mais importante da minha vida. Quais foram as muralhas que foram derrubadas na sua vida para o Senhor tomar posse das promessas de Deus? Cheguei na igreja com a vida toda destruída, morando no barraco, passando fome, necessidade, a doença dentro de casa, separado da minha esposa, pegando mulheres na rua, a vida completamente destruída. Essas eram as muralhas. Aí minha esposa começou a ir para a igreja, veio as campanhas e ela começou a obedecer a voz que vinha do altar. E Deus começou a transformar. Eu já estava morando com uma mulher na rua, voltei para casa, comecei a conviver com minha esposa, comecei a ir para a igreja, uma vida toda destruída, e veio outras campanhas, e a gente começou a dar ouvido ao que o altar falava, e a gente obedeceu, e Deus mudou a nossa vida por completo. Hoje nós temos uma vida completamente abençoada, bispo. Deus começou a abençoar a gente. Hoje a gente tem uma vida honrada. Depois de quanto? Você foi morar de favor na casa de quem? De parente? Eu aluguei um barraco, baratinho, mas como se fosse de favor. Eu dei um valor simbólico para ficar morando. E aí depois Deus abençoou, a gente hoje está morando no que depois é da gente. Depois de quanto tempo que as coisas começaram a mudar depois da venda desse barraco e do sacrifício dessa oferta do valor do barraco? Uns 2 anos por aí. Depois de 2 anos? Sim, senhor. Ah, ótimo. Aí Deus mudou toda a nossa vida. Olha, bispo, hoje a gente tem uma vida honrada em todos os sentidos, no casamento, mas só porque a gente fez aquela loucura. Inclusive, eu fui muito criticado por causa daquela loucura dentro da igreja. Minha mãe criticou. Como é que você vende só aquilo que você tem para morar e você bota, você dá da igreja, dá os ladrões, falando isso para mim. Mas eu não dei ouvido, eu fui, porque eu sabia o que eu queria. E eu que não fizesse aquilo não, bispo, que eu ainda estaria lá morando naquele barraco. Porque eu tive que fazer algo para chamar a atenção de Deus. E Deus mudou toda a nossa vida. Hoje o senhor é um homem próspero? Sou um homem próspero, eu tenho 8 lojas, tenho vários imóveis, vários carros, a gente come o que a gente quer. Inclusive, bispo, eu quero dizer que a minha esposa foi atendida por senhor no Aquidaban, lá em Salvador, bispo. Ela ia me botar na justiça porque eu não dava a pensão dos meus filhos, e o senhor deu conselho a ela naquela, não bote ele na justiça não, porque esse homem um dia vai ser um homem bom para você. Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, você vê, com testemunhos, nós mostramos, provamos, por A mais B, que você só pode ser beneficiada através da sua própria fé. É a sua fé que faz a diferença, mas a sua fé tem que estar, obviamente, carregada. Do contrário, ela não vai funcionar da mesma forma como uma bateria. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.